Bom, vimos então os breakpoints para as instruções. Vou mostrar para você um outro breakpoint que é de uma utilidade excepcional e que já vimos que o STM32 suporta, que são os breakpoints de data. Mas antes, deixa eu dar um recado bem rapidinho para você. Se você quer se tornar um desenvolvedor de software embarcado profissional, confira aqui embaixo o link para o curso que eu desenvolvi, que está disponível lá na Udemy, o curso de STM32 F411 Essencial. E sem mais conversa, bora lá! Então, vamos analisar uma variável e ver funcionando. Vou ensinar para você como que a gente configura isso, tá? Primeiramente, atenção. Para você monitorar uma variável desse tipo, o ideal é que ela seja global, tá? Variáveis locais, se ela não for do tipo static, pode não funcionar adequadamente. Então, vamos pegar a variável global. Vou utilizar aqui essa global val, tá? Como que a gente pode monitorar ela, tá? Que ela tá aqui também. Quais são os passos para que a gente possa monitorá-la? Primeiramente, vamos clicar com o botão direito. Vamos vir aqui em Add Watch Expression. Vamos colocar o nome dela, que é global val, Enter. Ela irá aparecer aqui no Expressions. Perfeito. Tanto no Expressions, vamos clicar com o botão direito. Irá abrir este menu com várias opções. E vamos vir aqui em Add Watch Point. Vindo aqui então em Add Watch Point, temos diversas configurações. Onde, primeiramente, qual o nome da variável que vamos monitorar. O range, que seria a quantidade de bytes desta variável, que ele vai ser preenchido automaticamente. E no nosso caso é o tamanho D4. Aqui se a gente vai habilitar ou desabilitar ela, né? E quais casos que a gente quer que ela gere uma suspensão do programa. Se vai ser numa leitura e ou numa escrita, beleza? Aqui temos a condição, se vai ser maior que tal valor, menor que tal valor e assim por diante. Ignore count vai ser o número de vezes que eu vou querer ignorar essa suspensão caso este evento ocorra. Ocorrendo o evento é o número de vezes que iremos ignorar. Em geral, não alteramos nada aqui, pois isso aqui vai atender 99% dos casos. Clicamos em Apply and Close e ao virmos para a janela de breakpoint, vemos então que a nossa expressão já está sendo monitorada. Vou dar um play e veja que o único ponto onde o global val está sendo alterado é dentro dessa função increment global. Podemos ver aqui na pilha de chamadas. Deixa eu só remover essa outra aqui, tá? Remove, pronto. Podemos ver aqui, ele está entrando nessa função increment global e está incrementando. Lembrando, tá? O ponto do programa ele está apontando para o retorno da função. Então, o que aconteceu? A instrução ela gerou a alteração na nossa variável e depois ele deu o exit. Então, o contador de programa vai estar na próxima instrução após a alteração. Tudo bem? Tá? Tem que ficar atento com isso. E beleza, o global val está com o valor de 1. Se eu dar um play novamente, veja que alterou. Novamente foi para o valor 2. Então, toda vez que essa variável for alterada, tá? Vou fazer uma alteraçãozinha para a gente ver isso. Colocar o global val sendo implementado aqui. Vou recompilar o programa. E vocês vão ver que o programa irá parar em 2 pontos. Beleza. Recompilei o programa e note que o que aconteceu aqui. O programa ele interrompeu lá nesse startup. Esse startup é um código que é executado antes da main. Tá? Aqui é o nosso reset. E aqui essa instrução, o que ela vai fazer? É a função que vai preencher as variáveis com 0. Tá? Vamos voltar aqui e a gente vê que o global val está sendo inicializado com 0. Então, antes do programa entrar na main, esta variável será zerada. Então, ele parou lá no startup. Tudo bem? Se eu dar um play, ele vai parar lá no início do programa, que está sendo essa variável. Ok? Então, eu vou dar um play. Vejam que, novamente, por no ponto de increment global, vou colocar as variáveis. Vou vir aqui no expression para que a gente possa ver isso. Vou dar novamente um play. E vejam que ele parou aqui, esse global val mais. Então, ele incrementou 1 e o programa detectou que houve uma alteração na variável. Então, o nosso programa está apontando para essa próxima instrução. E qual que é a grande vantagem de utilizarmos o breakpoint para variáveis, né? Que no caso é o watchpoint? Somente por retos mais complexos, é muito complicado saber quais são todos os pontos que uma determinada variável ela é alterada. E muitas vezes precisamos saber quais são esses pontos. E ao colocar um watchpoint, você consegue monitorar isso. O outro caso também muito comum é quando a gente tem algum tipo de estouro de pilha, algum tipo de estouro de variável.
E o que acontece? Outras variáveis vão ser alteradas. Então, o que pode acontecer? Vamos supor que eu tinha uma variável, um array, eu estourei esse array. E esse global val ele vinha logo em sequência. Daí o que acontece? A variável estourou e aí começou a bugar meu programa. E eu não consigo identificar isso. Então, muitas vezes, ao você colocar um watchpoint na variável, você consegue pegar o ponto do programa onde a variável estourou e detectar que essa variável estourada alterou uma variável sua que você não conseguia identificar. Já resolvi vários problemas desse tipo com projetos complexos, no qual a variável estourava ou algum tipo de pilha interna ali dava algum problema e não consegui identificar esta falha. E ao utilizar o watchpoint eu pude identificar. Bom, sobre os breakpoints é isso. O watchpoint também você pode habilitar, desabilitar e desabilitar globalmente, que ele vai operar exatamente como o breakpoint, da mesma maneira. E é lógico que existem várias funcionalidades com breakpoint, tudo bem? Mas aqui eu apresentei as principais. Vamos remover este breakpoint e vamos seguir. Bom, vamos dar agora uma olhada no Variables. Como a gente viu, o Variables ele vai exibir automaticamente as variáveis. Vou colocar um breakpoint aqui e vamos fazer passo a passo o programa. Note que ele está mostrando para mim as variáveis locais do nosso programa. As locais que temos aqui são a cval, bval, eval, local increment e a texto ela é um ponteiro, tudo bem? Então vamos lá, vamos entrar nas funções e vamos ver o variables acontecendo. Entre increment global, aqui não existe nenhuma variável local, então ele não vai mostrar nada para a gente. Increment by pointer. Quando entramos aqui, veja que ele está mostrando o pvar, que é o endereço da variável. Temos aqui o endereço dela que é 2004F4. Se eu clicar nessa seta aqui, ele vai mostrar para mim o valor absoluto, o valor que está lá nesse endereço, que no caso é 42. Vou dar um F6, vejo que o valor incrementou. E ao sairmos aqui, podemos ver que o valor do local increment também aumentou para 43, pois é um ponteiro que eu estou mandando para a função. Agora esta aqui, function with returning to arguments. Quando entramos nela, teremos 3 variáveis sendo exibidas. As duas variáveis referentes aos parâmetros da função é a variável local c. Note que o valor de c é um valor completamente aleatório. Por quê? Porque ele é uma variável local, tá? Se a gente for ver e analisar, o valor que temos aqui é justamente o valor do pvar, que é 2004Fe4, porque eles estão compartilhando o mesmo endereço de memória. Então, o valor que estava lá previamente continua aqui. Mas, quando dá um F6, C vai receber o valor de A mais B, que é 127. Então, aqui a gente já consegue notar uma coisa, só olhando as expressões. Que, quando temos variáveis locais, elas são alocadas quando a função é chamada e são desalocadas ao sair da função. E estes espaços de memória são compartilhados entre si. Então, dentro de funções, podemos ter muitos lixos nessas variáveis locais. Então, é bom a gente tomar bastante cuidado, tudo bem? A variável texto, vejam que, quando eu vou expandir ela apenas me mostra o primeiro elemento do texto. Como que eu posso mostrar esse vetor como um todo? Vamos supor que eu quero ver as 32 posições que eu aloquei. Para isso é muito simples. Basta que você clique com o botão direito e clique e vá em Display as Array. Vai perguntar qual que é o index inicial, vai ser 0, e o comprimento. O comprimento eu vou colocar como 32. Dou um OK e veja que ele já mudou o formato. Ele já fez um cast type para um char 32. No momento que eu expandir, eu vou ter aquele texto completo, que é valor da soma 124, que é o que está sendo impresso dentro desta função. Vamos entrar nela para ver também as coisas acontecendo. O interessante dessa função é que ela chama uma outra função. Então, se eu pressionar F5 nesse trecho, na linha 92, ele vai vir novamente para sum to vars. É interessante também que você note o seguinte, sempre que eu mudo a minha função na pilha de chamada, note que as variáveis vão ser alteradas. Vou pressionar F7 para que a gente volte para a função que está acima na pilha. E temos então o valor de C retornado, que é novamente 127. Aí eu checo o texto, para ele não atribuir nada a um vetor nulo, tá? Se eu dar um sprint F em cima de um vetor nulo, eu vou ter problema, tá? E aqui então o text vai alterar o valor. Se eu quiser novamente aqui
ver como um vetor, basta que eu venha e coloque o valor de 32. E vamos ver esta variável sofrendo alteração. E veja que apenas o byte de número 17 que foi alterado. Então, essas variáveis, sempre quando a partir de um ciclo essa variável for alterada, ela vai estar com uma cor amarela para indicar quais que foram os pontos que houve alteração, tudo bem? Então isso vale para texto, para números e etc. Resumi o programa, tudo bem? E agora eu vou mostrar para vocês o seguinte, eu vou retirar este malloc daqui, vou comentar este trecho, e o texto eu já vou alocá-lo como um char32. E vocês vão ver que a expressão ela já vai entender que se trata de um vetor. E se tratando de um vetor, ela já vai mostrar para nós as posições. Opa, ficou um errinho aqui. Vamos então habilitar novamente o nosso debugging. O programa está debugando já. Vou pausar aqui no tick value, já estamos com o breakpoint. E vemos aqui então que o texto ele já é então o char32. Eu não precisei fazer aquela alteração. Temos aqui apenas lixo, pois ainda não fizemos nenhum print nele. Vou dar um play. E pronto, agora temos um texto aqui, valor da soma igual 1. Algo que podemos fazer aqui também, tanto no variables quanto o expression, é alterar a visualização desta variável. Quando clicamos com o botão direito, temos aqui algumas opções, e uma delas é Number Format. E temos aqui a Default, que é a padrão, e temos aqui também para mostrar em decimal, onde ele vai fixar essa exibição em decimal, independente do tipo. Temos para hexadecimal, binário e octal. Se eu vir em hexadecimal, ele vai mostrar como um hex. E vai indicar que ele está no outro formato. Tá aqui para octal e assim por diante. Tá? Então a gente pode fazer para qualquer variável. Uma outra opção também, temos aqui ó, View in Memory, que aqui no menu embaixo, ele vai abrir essa vista da memória e vai mostrar lá fisicamente na memória do nosso microcontrolador esta variável e o seu respectivo valor. Aqui temos o valor 1 e temos então aqui o valor em hexadecimal que está presente dentro da variável. Então temos também dentro do debug essa vista da memória, tudo bem? Aí, se você quiser adicionar um monitor aqui também, você pode adicionar diretamente para o endereço que você desejar. Beleza, vimos então o variables, tá? E agora temos os expression. O legal do expression é que podemos selecionar quais variáveis vamos querer monitorar. Então eu vou aproveitar aqui e vou colocar o aval, o bval, e o que a gente pode fazer? Aval mais bval. Então eu posso fazer a soma de variáveis aqui. Esse é o legal do expression. Então eu vou dar um play, vou soltar o programa para que ele pause novamente no tick value. Então atualizou o valor do aval e do bval e temos aqui então a sua soma. Lembrando, tá? Eu vou soltar novamente o programa, vou remover o breakpoint, quero que vocês vejam isso aqui também, tá? Tanto o variables, né, que não vai mostrar nenhuma variável, e o expression, temos aqui, ó, error target not available. Quer dizer que o expression ele atualiza variáveis somente quando eu pauso o meu programa, certo? Então eu não consigo monitorar isso aqui em tempo real. E existe algo que eu possa fazer? Não, não existe nenhuma configuração para o expression. E agora eu vou aproveitar aqui também no expression e vamos ver como que uma estrutura se comporta aqui. Vou colocar um breakpoint, meu programa pausou e vamos monitorar ó, struct val. Vou adicionar ela aqui, posso clicar aqui nesse símbolo de mais e adicionar essa expressão. Beleza, a estrutura ela apresenta com uma estrutura, né? Ela é um vetor de certa forma, só que ela vai delimitar os membros para mim. Veja aqui o cval, bval, eval e também o e, todos devidamente declarados aqui. E quando a gente clica, temos mais detalhes sobre ele. Ele vai mostrar para a gente o valor padrão, tá 46, em decimal, hexadecimal, binário e octal. Tá? Da mesma forma, quando a gente passa o mouse em cima, podemos ver também a variável, ok? Com essas mesmas informações. O que é interessante aqui também, tá? Lembra aquele numerate que a gente declarou lá em cima? Com step 1, step 2 e 3. Note aqui que temos o valor sendo exibido de acordo com o enumerate. Então, em debugging,
O enumerate ele ajuda muito a gente nesses aspectos. Eu vou até fazer o seguinte, a gente vai ver esse valor sendo alterado, tudo bem? Vou colocar aqui o struct_val.e no começo, né, um breakpoint, vou resetar o programa, vou dar um play. Aqui no struct_val temos o debug step 1, tá? Porque essa variável ela começou zerada e o debug step 1 é referente ao valor 0. Vamos dar o passo a passo. Aqui o debug step 2 vai ser alterado para 2, temos essa alteração acontecer e finalmente step 3. Bom, enfim, no Expressions é isso, tá? Podemos também alterar de forma global todos os formatos, tá? A gente pode querer exibir tudo em X, lembrando aqui que daí vai sumir no enumerate aquele valor que a gente definiu, tudo bem? E também o que a gente pode fazer, estava já quase esquecendo, né? Mas não menos importante, numa estrutura a gente pode pegar o membro. Vou digitar aqui, ó, struct_val.aval. E o valor de A é igual a 0. Vou dar um play. Vejam que o valor atualizou. Deixa eu voltar aqui para padrão, number format default. Novamente um play. E veja que eu consigo pegar o membro. Eu também posso exibir o endereço dessas variáveis. Posso colocar e-comercial, struct_val, por exemplo, e ele vai mostrar para mim o endereço em que se encontra essa variável. Bom, sobre expressions é isso, tá? Vamos supor agora que você precisa monitorar as variáveis em tempo real. Então, para isso, vem a solução que é o Live Expression. No Live Expression, ele é bem parecido com o Expression, um pouquinho mais limitado em alguns aspectos, que eu já vou mostrar. Mas ele vai permitir que a gente veja tudo em tempo real. Vou dar um play, vou colocar struct_val, porque é na variável global. Veja que ela já apareceu aqui e quando eu expandir, vocês estão vendo que os valores estão sendo alterados de forma periódica. Eu não estou pausando meu programa em nenhum momento. E isso é muito interessante. Quais são algumas limitações aqui? Eu não consigo fazer cast type, não consigo exibir como vetor e também não consigo exibir um valor em específico. Vamos supor que eu queria mostrar o aval como um hexa. Eu não consigo. A única coisa que eu consigo fazer é remover ou remover tudo. Tá? No caso aqui da estrutura. Opa. Consigo só remover ou remover tudo. Se eu quiser mostrar isso aqui em hexa, eu tenho que vir aqui nos 3 pontinhos em number format. Selecionei hexa, deixa eu diminuir e aumentar novamente. E agora ele está mostrando em hexa. Vimos aqui muita coisa sobre o debugging, tá? Acredito que é isso, tudo bem? Visto então, vamos partir para o nosso encerramento. Espero que todas as informações tenham ficado claras para você e a partir deste ponto, você utilize todos os recursos de debugging que a STM32 CubeDE fornece para você. E se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal também para que você receba as novidades que estão vir por aí e lhe desejo então um fortíssimo abraço.